Boa noite, amigos. É uma grande alegria estar novamente com vocês, graças a essa tecnologia que nos aproxima. Isso me faz lembrar do relato de alguns amigos de Chico Xavier, que contam que um dia o médium disse a eles que não se espantassem, pois haveria um tempo em que o Evangelho ele chegaria às nossas casas pelo telhado. Acredito que ele estava se referindo à bênção da tecnologia que hoje, através das ondas da internet, possibilita que o Cristo, redivivo na doutrina espírita, mesmo com as restrições causadas pela pandemia, continue chegando até os nossos lares, esclarecendo e consolando nossos corações. Antes de abordarmos o tema desta noite, eu convido os amigos à nossa prece inicial. Pai bondoso e amigo, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos, deixando por alguns instantes nossos afazeres para nos alimentarmos espiritualmente. Que possamos estar abertos, mente e coração, para a compreensão e principalmente a prática de tudo que aprendemos com o Teu Evangelho. Abençoa cada lar, cada coração, cada amigo que nos ouve, e que de alguma forma eles sejam tocados. Que as energias de paz, fraternidade possam envolver a todos nesse instante e que assim possamos continuar na Tua paz. Falaremos nessa noite sobre um tema bastante abordado em palestras espíritas, que é a morte. Falar sobre ela é ainda muito necessário porque a grande maioria ainda vê a morte como um tabu, um mistério, algo que causa desconforto, dúvidas. E a ideia que se tem da morte, ela é consequência daquilo que algumas religiões nos ensinaram, que depois da morte do corpo, nossas almas seriam julgadas por aquilo de bom ou de ruim que fizermos, e a consequência disso seria o céu ou o inferno. Como todos erramos, porque ainda somos imperfeitos, tememos as consequências do que nos aguarda no além. Porque o desconhecido nos causa medo. E o Espiritismo vem nos esclarecer, nos mostrar a realidade espiritual e nos ajudar a compreender a morte como um processo natural de retorno à verdadeira vida, dissipando o medo e reafirmando um Deus que Jesus já nos apresentou como um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, que oferece a todos os que erram a oportunidade da reparação através do recomeço que é a reencarnação. Com a doutrina dos Espíritos não há mais mistérios com relação à morte, nos mostrando que o túmulo não é o fim, que o espírito é imortal, que o desencarne, esse é o termo que nós espíritas utilizamos para designar o processo em que deixamos esse corpo material e seguimos nossa caminhada dando
continuidade ao nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Nesse momento de pandemia, onde muitos irmãos estão retornando à pátria espiritual, em que a desencarnação ronda as nossas casas, nossas famílias, achamos necessário falar sobre ela, porque ficamos temerários, apreensivos, angustiados e com o coração despedaçado pela saudade daquele que partiu. E o Espiritismo pode auxiliar a amenizar essa dor através dos esclarecimentos, a não nos revoltarmos, dissipando as sombras do medo, do desespero, nos mostrando que a morte é apenas um instante na vida do espírito que é imortal e dando-nos a certeza do reencontro. O corpo é uma veste que se desgasta e naturalmente vai dar vida a outros seres. Mas o espírito, que é a essência, fora do corpo, segue vivendo como individualidade que é, com sua bagagem de tudo aquilo que viveu e aprendeu, porque o espírito já existia antes do berço e continuará existindo após o túmulo. Lá em São João 3, nós lemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento é o Espírito. Viemos do mundo espiritual, tomamos um corpo, trabalhamos, aprendemos e tornamos ao mundo dos espíritos e assim sucessivamente para que o progresso se realize em nós. Como está escrito na lápide do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esse é o ciclo da vida do espírito imortal. Nascer e renascer quantas vezes for necessário para evoluir. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos fala que a causa da morte e da exaustão dos órgãos, quando aquele corpo não oferece mais condições de vida material, falamos do desencarne não provocado, o espírito é retirado e continua a sua caminhada fora do corpo, se preparando para um novo retorno ao plano físico, onde continuará a sua caminhada de aprimoramento. Dessa forma, não vivemos muitas vidas, mas muitas existências. Vida é uma só, a do espírito que toma um novo corpo a cada nova existência para encontrar na matéria as experiências de que necessita. Estaremos sempre vivos, desse ou do outro lado. Foi isso que os espíritos disseram a Allan Kardec. Os espíritos somos as almas dos homens que viveram na Terra. Somos nós, eu e você, quando deixarmos este corpo. No livro Joana de Ângeles Responde, psicografado por Divaldo Franco, nós encontramos a questão 92, o que fazer diante da perda pela morte de alguém querido? Vamos desconstruir essa ideia de que morte é perda. Parece que pessoas são objetos,
fulana perdeu o filho, a mãe perdeu o pai. Ou seja, definimos a vida apenas dessa ótica material. Não tem mais o corpo, não existe mais. Agora nós perdemos uma chave, um lápis, um celular. Pessoas nós não perdemos. A alma é imortal e não se acaba com a morte do corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que os verdadeiros laços que nos unem não são apenas os sanguíneos, os estabelecidos pela carne, mas sim os laços do afeto, da amizade verdadeira que transcende a vida corporal. Então, aqueles que se amam jamais se separam. Permanecem ligados pelos laços da afeição. Não teremos mais a presença física deles, mas sabemos que vivem em algum lugar, sob o olhar atento e amoroso do Pai, que não desampara nenhum dos seus filhos. É como alguém querido que foi morar em um outro país. Não temos mais a convivência física com eles, mas sabemos que está lá. Hoje temos o telefone que possibilita nos comunicarmos com eles, e o telefone para falarmos com aqueles que partiram é o pensamento. Enviemos até eles nossos pensamentos de carinho, de gratidão, de admiração. André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, vai nos falar no livro Obreiros da Vida Eterna que nunca houve adeus para sempre na sinfonia e morredora da vida. É consolador saber que por mais que demore alguns anos, iremos rever os nossos que partiram. Jesus nos ensinou a confiarmos em Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia. E com o Espiritismo, que é Jesus de volta, nós somos convidados a olhar a vida de um ângulo diferente, a aprender o porquê, a compreender o porquê dos sofrimentos, das dificuldades, do desencarne de pessoas queridas, com a visão imortalista que amplia os horizontes e alimenta em nós a certeza do reencontro, que é muito mais confortador, consolador, do que pensar que meu pai, minha mãe, meu irmão era apenas um corpo que agora não existe mais. Aliás, deve ser doloroso pensar dessa forma, desse ponto de vista. Nós, reencarnacionistas, nos apegamos na certeza do reencontro. E isso traz um pouco de paz, de esperança aos nossos corações, para seguirmos sem a presença física do nosso ente querido que partiu. Pensemos, não é concebível que Deus tenha nos criado para nos relacionarmos, estabelecermos vínculos de afeto, de amizade, carinho, e depois simplesmente tudo acaba, tudo se perde com a morte do corpo. Está mais de acordo com a bondade de Deus que não somos apenas um aglomerado de células, mas que existe algo que sobrevive à morte física, que é o espírito, que tem vida independente, que conserva as lembranças das experiências de tudo que viveu nessa atual existência e das existências pretéritas. Joana de Ângeles nos fala ainda, no mesmo livro, que a mais pungente dor moral, pertinaz e profunda,
é a que decorre da separação imposta pela morte física. Todos sofremos com essa separação. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, nos fala que na dor nós nos igualamos. Que a dor do espírita não é menor que a dor do católico, do evangélico, do budista, ante o desencarne do seu ente querido. Porém, cada religião nos ensina a ver e a lidar com a morte de uma forma diferente. Sem diminuir as outras religiões. O Espiritismo nos convida a ver a morte como um processo natural. A certeza de que ninguém morre. Que dilui a revolta, o desespero. Porque a revolta, o desespero, não auxilia nosso ente querido que partiu. Pelo contrário, pode até prejudicá-lo com as nossas emanações que dificultam o reequilíbrio e a adaptação dele na nova realidade. Como aquele caso descrito no livro Vida no Além, do menino que desencarnou na tragédia do Rio Turvo, em São Paulo, naquele acidente ocorrido em 1960, com um ônibus escolar que caiu da ponte, e o menino, pelas mãos de Chico, volta em uma psicografia pedindo que a mãe o ajudasse, pois ele sofria quando ela ficava pensando no acidente, em como teria sido o acidente, e isso fazia com que ele sofresse e ficasse revisitando aquelas lembranças do ocorrido. É claro que conscientemente nós não queremos prejudicá-los. Também não queremos ser insensíveis dizendo que não podemos chorar ou sentir saudades. Claro que podemos. Saudade significa que há amor em nossos corações. A própria psicologia diz que precisamos viver o momento do luto. Agora precisamos observar se o nosso choro é de saudade, de um luto saudável, pelos momentos que vivemos, das lembranças daquilo que Deus oportunizou viver ao lado daquela pessoa, ou se por desespero, inconformação, revolta com Deus, que não prejudica somente a nós, mas também aquele que partiu. Como diz Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte, não permitamos que a saudade se converta em motivo de angústia e opressão. Joana de Ângeles nos fala ainda: não te rebeles ante as conjunturas que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Aquele que desencarnou precisa da tua coragem,
da tua confiança em Deus. Frequentemente nós vemos nos funerais pessoas chorando convulsivamente, desesperadas, gritando: por que você se foi? Você não podia fazer isso comigo. E agora? O que será de mim sem você? Alguns veem isso como amor. Nossa, fulano amava mesmo. Isso não é amor, é apego. É egoísmo da nossa parte. Porque a saudade também é sentida por aquele que partiu. Ele também terá que conviver com ela no mundo espiritual. Não devemos esquecer que, antes de serem nossos, são filhos de Deus. Se Deus cuida de um pássaro tão pequeno, não cuidará das nossas joias preciosas? Como Jesus nos fala lá em Mateus: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? A palavra aqui é submissão. É aceitarmos a vontade soberana de Deus acima da nossa vontade humana. Lembramos também de Jó, que perdeu tudo. E como um cântico diz: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. Submissão. Deus conhece e sabe o que cada um de nós realmente necessita. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, diz que as religiões deveriam nos ensinar e nos preparar para a vida espiritual. Afinal, todos vamos desencarnar. Um dia, todos nós vamos desencarnar. Já estamos com a passagem de retorno comprada. Só não sabemos o dia e a hora. Mas uma coisa é certa: todos faremos a viagem de volta. Mas preferiram fechar os olhos, fazendo da morte um mistério. Imaginem se fôssemos educados, preparados para esse momento do retorno. Talvez teríamos mais cuidado em vivermos acreditando que a felicidade é tudo aquilo que encontramos aqui na matéria e que tudo se resume às questões materiais, que o objetivo de estarmos aqui é acumular coisas, é ostentar, viver uma vida regada a prazeres, cometendo muitos excessos. Comportamentos que, aliás, dificultam o nosso retorno. Porque para termos um desencarne tranquilo, precisamos estar equilibrados, desprendidos. Os espíritos vêm até nós nos alertar sobre as consequências dos nossos atos após deixarmos o corpo.
observemos os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, no livro Sobre a Morte e o Morrer, fala que se permitíssemos que as crianças elas participassem dos processos de doença e morte, elas veriam com mais naturalidade a partida dos entes queridos. Falar sobre a morte deveria ser tão natural quanto falar do nascimento. Então, essa educação para a morte certamente ajudaria para que pudéssemos lidar com ela de uma forma mais natural, como uma experiência evolutiva, explicando às crianças em imagens singelas, de acordo com o seu entendimento, que a vovó, a titia, o papai ou qualquer pessoa desencarnada foi morar em outro lugar, onde terá roupa nova e estará melhor. Mas para isso, Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, diz que os adultos precisam dar o exemplo de serenidade e equilíbrio, oferecendo aos pequenos uma visão mais adequada da morte, como uma separação transitória de alguém que não morreu, mas apenas partiu. Joana nos fala ainda: não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Sabemos que tudo é mérito nas leis divinas. Tudo é conquista. Então, para aqueles que aqui ficamos, precisamos nos preparar para estarmos em condições para o momento do reencontro. Há muitas dimensões no mundo espiritual. Precisaremos estar em sintonia para nos encontrarmos com aqueles que já estão lá e nos aguardam. Pensemos que cada um que parte será mais um coração amigo que irá nos receber quando chegar a nossa vez. Por isso devemos trabalhar, cuidar da nossa reforma íntima, do cultivo de bons pensamentos, do aprimoramento moral e intelectual. E, é claro, muito trabalho no bem. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. O mundo físico é uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. Lá, nós continuamos trabalhando, estudando, porque só há movimento nas leis divinas. Achamos que desencarnando iremos descansar,
Mas a lei divina é de ação, de trabalho, nada de ociosidade. A moeda de troca no mundo espiritual é o trabalho. André Luiz, para que pudesse vir visitar seus familiares, ele precisou se engajar no trabalho até que tivesse a quantidade de bônus horas para vir. Frequentemente eles dizem, através de mensagens: mãe, pai, continuem vivendo, porque assim eu também seguirei vivendo do lado de cá. Se vocês estiverem bem, eu também ficarei melhor por aqui. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Fizeram a viagem que todos nós faremos um dia. Mas essa separação é apenas física. Como falamos, aqueles que se amam jamais se separam. E pelo pensamento nós podemos falar com eles. Não os vês como estão ao teu lado? Quantas vezes sentimos sua presença? Um perfume, uma sensação boa, parece que alguém nos abraça, ou então eu começo a pensar naquela pessoa, de repente, uma música que nos traz lembranças. E nós vamos até eles também. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma, nós aprendemos que quando dormimos, o corpo ele fica ali recompondo as energias, se restabelecendo, e a alma se desprende parcialmente e vai ao encontro daqueles que já estão lá no mundo espiritual. E os sonhos são as reminiscências das experiências que tivemos no mundo astral. Se acordamos felizes, tranquilos, com uma sensação boa, certamente estivemos em bons lugares e também em boas companhias. Se os ama, estão contigo. Se os detesta, vinculam-se a ti. Porque tudo é sintonia, seja no amor ou no negativo, que também vincula. Então é melhor estarmos vinculados, ligados pelo amor. É por isso que Jesus nos aconselha a amarmos uns aos outros, a perdoarmos, a orarmos pelos nossos inimigos. Não os fixe as memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Já vimos que essas memórias tristes, elas causam ainda mais tristeza àqueles que partiram. Eles querem ser lembrados como alguém que ainda vive. As boas lembranças dos momentos vividos, das alegrias compartilhadas. Enviemos nossos pensamentos até eles, dizendo: pai, mãe, filho, eu estou com saudade, mas vou me esforçar para ficar bem por aqui, porque quero que você fique bem por aí.
Saiba que meu amor, meu carinho, minha admiração por você não é menor agora que nós estamos fisicamente distantes. Mas meu coração estará sempre junto a ti. Em sua homenagem, eu vou tocando em frente, como diz a música, aguardando o momento do nosso reencontro. Há saudade sim em meu coração, mas não revolta, nem desespero, porque sei que Deus é amor. Jesus nos disse que Deus é Pai e que Ele cuidará de você para mim. Não duvidemos que nossos pensamentos chegam até eles e com esse teor são recebidos com muita gratidão e alegria. Tive o privilégio de ler uma carta psicografada que a mãe de uma conhecida a enviou, e um trecho da mensagem dizia: filha, aqui na colônia espiritual onde estou, cultivo rosas. Tenho um lindo canteiro de rosas coloridas e muito perfumadas. A minha conhecida disse: Eduardo, sabe por que ela disse que tem um canteiro de rosas? É porque em todas as datas comemorativas, Natal, aniversário dela, Dia das Mães, eu envio através do pensamento buquês de rosas e digo: mãe, essas rosas são para você. Aí está uma prova de que os nossos pensamentos se materializam e chegam até eles. Luariza a saudade mediante a certeza de reencontrá-los. Porque a dor da despedida não será maior que a alegria do reencontro. Não duvidemos. Poderemos abraçá-los e dissipar essa saudade que nos corrói por dentro. Mas para isso devemos seguir caminhando, fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa jornada por aqui, guardando em nossos corações a certeza do amor de Deus e do reencontro. Amigos, essa era a mensagem que queríamos deixar nesta noite para a nossa reflexão. Que continuemos caminhando na busca do equilíbrio com Jesus. Quero, antes de encerrar, convidar os amigos que nos assistem para que se inscrevam neste canal. Nós devemos compartilhar, divulgar aquilo que é bom. Fazer que mais pessoas assistam essas palestras, que talvez estejam precisando ouvir isto nesse momento. E vamos à prece final. Com gratidão e alegria, nós encerramos esse momento, na certeza de que muito recebemos. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão disso que ouvimos e principalmente a colocarmos em prática.
abençoe aos irmãos encarnados e desencarnados, vitimados pelo coronavírus, na compreensão necessária, no restabelecimento, e também aos médicos, enfermeiros, trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente. Essas mãos abençoadas que são as tuas mãos na terra, Jesus. Que sejam fortalecidos e amparados. Que a nossa gratidão, em forma de prece, possa chegar até eles como fortificante, para que eles possam seguir nesta linda tarefa a qual foram chamados nesta existência. Abençoe-nos a todos, Mestre, neste momento o qual estamos passando. Dá-nos a serenidade, o equilíbrio necessário, que continuemos lúcidos e esperançosos no porvir, e envolvidos nessas vibrações positivas, conservemos a paz e que possamos levá-la adiante em forma de comportamento cristão. Fica conosco hoje e sempre. Uma boa noite a todos e que tenhamos um excelente final de semana.